Juízes, capítulo 16. Ontem nós tivemos um lindo encontro aqui com os casais. Todo primeiro sábado de cada mês nós temos o culto dos casais. Amém? Então, programe sempre o primeiro sábado para estar aqui conosco. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, para que eles possam vir assistir, participar. Está lá no Instagram, né? Você pode colocar na sua televisão para assistir também. E Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Juízes capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 15. Então ela lhe disse: como poder dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. Assim, ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, quer dizer, cortar os cabelos, sairia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo. E retirou-se dele então a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado, dele. Amém? Que Deus abençoe e poder sentar. Meus amados irmãos, o ser humano, né? Próprio do ser humano, o ser humano ele não é perfeito. Perfeito só Deus. Se o ser humano não é perfeito, ele tem fortalezas e tem fraquezas. Ele tem pontos fortes e tem pontos frágeis, fracos. Isso é natural da vida humana. Nós podemos esconder tanto os pontos fortes como os pontos fracos de qualquer outra pessoa humana. De qualquer outra pessoa humana. Às vezes, quando você sabe de alguém, ou alguém vem comentar alguma coisa a respeito de uma pessoa, né? E diz assim: olha, o fulano fez assim, assim, assim. A fulana, você não sabe o que aconteceu, ela fez isso. O quê? Fulano? Ele fez isso? Ele não. O mundo todo pode fazer, mas ele, eu conheço aquele cabra ali, conheço. Eu conheço ela. Ela? Então, nós temos a capacidade de poder demonstrar
para as outras pessoas as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. Ou não podemos, ou ficamos na nossa e ninguém sabe. Mas existem duas pessoas nesse mundo que, independente de nós contarmos ou não, eles sabem. Primeiro é Deus. Glórias a Deus, glórias a Ele por isso. Mas infelizmente, nós temos também o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que ele sabe todas as nossas fortalezas e ele sabe todas as nossas fraquezas. E você imagina então, né, aonde o inimigo das nossas almas vai trabalhar? Aonde? Vai trabalhar nas nossas fortalezas ou vai trabalhar nas nossas fraquezas? Não? Ele vai o quê? Sempre procurar o caminho mais fácil, que é o caminho das nossas fraquezas. É o caminho das nossas fraquezas. Então, a grande diferença é que nós temos um amigo que nos conhece, mas nós temos um inimigo que também nos conhece. Sabe quem somos nós? Sabe quem é você? Sabe quem sou eu? Muitas das coisas que nós passamos, é Ele mesmo que coloca na nossa vida. É Ele mesmo que trabalha. A Bíblia diz que se o diabo pudesse, ele nos engoliria vivos. Mas a Bíblia diz que ele não pode, porque há um que o detém, que o segura. A Bíblia diz que o leão, né, que ele anda o quê? O dragão, o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, tanto Deus está presente na nossa vida, quanto o diabo está constantemente tentando contra a nossa vida. Por isso que a vida de ninguém é fácil. Por isso que nós temos um mundo tão conturbado como nós temos. Não é só lá na sua casa, não é só no seu bairro, na sua cidade, é no mundo todo. Porque a Bíblia diz, há 2000 anos atrás, o quê? Que o mundo jaz. Quer dizer, o mundo está morto, o mundo está dominado, o mundo está entregue nas mãos de Satanás. E o que Satanás veio fazer nesse mundo? O que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. E eu volto a dizer para mim e para você, o diabo, ele é um espírito. Ele é um ser espiritual. Ele é um espírito. Então, o espírito, ele não tem necessidade de ouro, ele não tem necessidade de diamante, ele não tem necessidade de petróleo, isso não significa nada para ele. Nada para ele. O que interessa o diabo é a alma do ser humano. A alma do ser humano. Fazer de tudo para atacar, para matar, roubar e destruir o quê? A alma do ser humano. E ele procura, então, de todas as formas, né, que isso aconteça. Sansão tinha um pacto com Deus. Sansão tinha um voto com Deus. Era um juiz. Numa época em que a terra, né, a terra de Israel, o povo escolhido, era dominado por juízes, ainda não havia rei.
E naquela época Deus levantou a Sansão. O que o diabo fez? Aquilo que ele sempre faz. Tentou, de todas as formas, seduzir a Sansão. Seduzir. Colocou o quê? Qual era o problema de Sansão? Qual era? Hein? Mulher. Mulher. O problema de Sansão era mulher. Quando Sansão ficou homenzinho, foi lá escolher uma mulher que não fazia parte do povo. E os pais dele foram contra ele. Rapaz, vê lá o que você está fazendo, nós temos um compromisso, Deus estabeleceu. Para você não se colocar sobre um jugo desigual, você tem que escolher alguém que seja do seu povo, que tem o seu Deus, Ele lutou, não quis saber, desobedeceu aos pais, desobedeceu a Deus. Ele foi seduzido. Aonde? Na sua fraqueza. Então é lá que o diabo trabalha. Quando Satanás enganou Eva, com certeza, a Bíblia não fala, mas a gente pode deduzir. Deus disse para Adão e Eva, olha só, vocês têm direito a comer toda a árvore, todo o fruto de toda a árvore do jardim. Agora aquela ali, não bota a mão. Porque o dia que vocês pegarem o fruto daquela ali e comer, vocês vão se dar mal. Não foi, chegou e disse, ele não avisou. Que a Bíblia diz que Deus é justo. Deus é justo. Né? Quem avisa, né? Quem avisa, amigo é, né? Então Deus avisou. Mas aonde Satanás estava trepado? Aonde? Aonde Satanás estava trepado? Aonde? Estava trepado, né? A serpente tinha subido. Em que árvore? Na árvore que eles podiam comer? Não. Estava lá fora, lá do jardim? Não. Satanás estava onde? Estava lá, na árvore do bem e do mal. Certo? E se Satanás estava lá, e ele conseguiu falar com Eva, é porque Eva estava onde? Aonde estava Eva? Na árvore do bem e do mal, estava em colégio, ela estava lá em Copacabana, tomando um banhozinho, pegando uma fresca, né? Ela estava lá subindo no bondinho, não, ela pegou um aviãozinho, estava lá na Torre Eiffel, né? Estava curtindo a vida, doidado. Ela estava onde? Ela estava perto, né? Ela estava perto. E quem estava perto, né? Passa um dia, passa outro, né? A gente pode comer todas, é aquela ali não. Eu vou, para casa agora eu vou. Foi se deixando seduzir. E aí quando o diabo veio com uma conversinha mole, que tranquilamente ela podia rebater, ela rebateu na primeira, na segunda, pá. Na segunda, tá. Isso aconteceu com Sansão, Várias vezes aquela mulher tentou, Dalila, né? Tentou fazer com que Sansão tivesse caído, e ele brincou,
não é? Mas uma coisa que o diabo, presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O diabo só vai dizer para ele mesmo, perdi, quando ele vê você entrando na porta do céu. Até lá, ele vai fazer de tudo para te pegar. Ele vai fazer de tudo para te pegar. Entende? De tudo. Quando você chegar na porta do céu e abrir, aí ele diz, perdi. Não tem mais jeito. Mas enquanto isso não acontecer, ele vai fazer de tudo por mim, contra você, para nos seduzir. E sempre procurando, indo pelo caminho mais fácil, que são as nossas fraquezas. Fica mais fácil seduzir. Porque naturalmente, como se diz, né? Eu já tenho essa embocadura, eu já tenho essa inclinação, eu já tenho esse desejo natural. Entende? Que é próprio de cada um. O que eu gosto, você não gosta. O que eu vejo, você não enxerga. O que eu ouço, você não ouve. E vice-versa. Vice-versa. Mas ele individualiza a cada um. Então ele sabe as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. Ele sabe também as suas. Ele sabe. E ele vai trabalhar de todas as formas, usando todos os seus artifícios enganosos para tentar nos derrubar. E tirar aquilo que eu e você recebemos na cruz do Calvário. Porque nós não recebemos quando chegamos diante do Senhor, na cruz do Calvário, apenas a salvação. Não. Nós recebemos uma coisa mais importante, além da salvação. O que é mais importante? A salvação. E depois da salvação, o que é mais importante? O ministério. O ministério. Entende? O ministério. Aquilo que Deus entregou para você na sua vida, quando você se apresentou diante da cruz do Calvário, e você disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus então diz, eu também te aceito, eu também te recebo. A partir de agora, você vai ser o meu filho. Você vai fazer parte da minha vida. E você vai receber este ministério. Todo ser humano que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem um ministério. Tem um ministério. Exatamente porque eu e você não fomos chamados para não fazer nada. Nós fomos chamados para a obra. Nós fomos chamados para trabalhar. Nós fomos chamados para nos oferecer a Deus como oferta agradável ao Senhor. Então todos nós temos um ministério. Uns mais, outros menos, não importa. Mas tudo é importante no reino de Deus. Tudo é importante. Tudo é importante. Tudo que nós fazemos, por menos que se faça, né, para Deus é importante. E não deixaremos de receber o nosso galardão. O nosso galardão. Por isso é que o diabo, por isso que o inimigo das nossas almas, ele procura de todas as formas nos travar, nos impedir de colocar dinamicamente em movimento para Deus nos usar, para a honra e para a glória do seu nome. Então, se nós pudéssemos, né, avaliar quantos ministérios, né, estão parados, quantos ministérios estão
decadentes? Quantos ministérios estão apagadinhos, meio apagado, meia luz, 25 velas? Quantos, né? Quantos? Quanto entrega nós fizemos? Quantas promessas, quantos votos, quantos compromissos nós fizemos diante do Senhor? Senhor, eis aqui a minha vida, usa a minha vida e tal, eu me entrego, eu me coloco para a sua obra, tal, e hoje? Hoje, como está a minha, como está a sua vida? Como está? Não? Aonde está o ministério? Aonde? Aonde aquilo que nós amamos, que nós amávamos fazer para o Senhor? Aonde? O que é prioridade para a nossa vida hoje? O que é prioridade? É o Senhor? Não? Ou outras coisas já foram tomando o lugar do Senhor na nossa vida? E aí então, né, ele acabou abrindo mão do pacto que ele havia tido com Deus, né? Ele foi oferecido ao Senhor desde o nascimento pelos seus pais. E ele quebrou isso. Foi enganado, se deixou enganar. Foi levado pela vaidade, pelo orgulho. Pensou que era o tal, né? Porque normalmente a gente pensa assim, né? Ah, não, comigo não. Não, isso aí não vai acontecer comigo e tal, né? A Bíblia diz o quê? Eu nunca vi a Bíblia dizer que quem está caído cai. A Bíblia diz que quem cai é que está em pé. Se está de pé, cuidado para que não caia, né? A Bíblia diz que sobre a nossa vida não veio ainda tentação que não seja humana. No humano a gente cai, quanto mais no espiritual, o contrário, né? Precisamos estar muito na presença de Deus, muito ligado ao Senhor, né? E aí, meu irmão, minha irmã, as 7 tranças que ele tinha, né? Que ele possuía na sua cabeça, foram cortadas, né? E o poder não estava nas tranças, o poder apenas, aquilo era um simbolismo, né? Um simbolismo. Era a presença de Deus que estava na vida dele. Era a presença de Deus. Ah, obrigado. E ele então vaza. Ele então solta. Ele então denuncia, comunica o segredo que era dele e do Senhor. Ele quebra o pacto, o voto, o acordo, né, que Deus tinha firmado com seus pais e com ele. E aí, quando isso acontece na minha e na sua vida, eu fico... Quando Deus se afasta da minha vida, quem se aproxima? Né? Os anjos estão ao redor. O diabo está ao redor. Mas se não tem anjo ao redor, o diabo que está ao redor passa a ficar ao redor. Entende isso? Entende isso? O termômetro, a temperatura da minha vida está sempre ligada à presença de Deus. Na medida que a presença de Deus vai saindo da minha vida, o diabo vai se aproximando. Vai se aproximando. Não significa que quando o diabo vai se aproximando, a minha vida vai queimar, eu vou perder tudo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Nem sempre. Nem sempre. Entende?
Não tem aquele ditado aí que vocês falam, da corda para maluco se enforcar? Não é? É que muitas das vezes o diabo faz da corda. Da corda. Ah, eu fiz assim, assim, cheguei lá na igreja, mas eu fiz aquilo ali e fui abençoado? Aí ele... E chega na igreja... mas peraí, eu fiz aquilo ali e fui abençoado? Está dando corda. Para você pensar que é natural. Para você pensar que as coisas de Deus são assim. Né? Que não tem nada a ver. Que não é bem assim. Que estão exagerando. Que não sei o quê. Que não sei o que lá. Mas ele está dando corda para maluco se enforcar. Que é uma coisa que o diabo é astuto. Está lá em Efésios, né? Que Deus pede a você para quê? Para que você possa tomar toda a armadura, né, de Deus, para o quê? Para se proteger contra o quê? As astutas ciladas do maligno. As astutas ciladas do maligno. Ou seja, nem sempre eu estou vendo que é o próprio diabo que está fazendo aquilo ali. Eu estou gostando, é uma coisa boa, é uma coisa que aparentemente é bom, é boa, entende? Eu gosto, estou me sentindo bem, não estou percebendo que é o diabo que está trabalhando, porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. Imagina se o diabo aparecesse aqui, como diabo. Você ia dizer, sai fora! Sai, em nome de Jesus! Mas o diabo, ele se transfigura num anjo de luz, né? Aí ele aparece para você como um anjinho. O que você faz? Oi, colega. Oi, tudo bem? Tá. Ah, foi Deus que te mandou, né? Tu é branquinho. Porque o diabo... você não tem chifre? Então você não é o diabo. Você não está todo de preto, vermelho, essas coisas todas, né? Então, você pensa logo que foi de Deus. Mas o diabo se transfigura num anjo de luz. Né? Porque ele é o rei do engano. Ele é um farsante. Ele é um mentiroso. Ele faz de tudo para perturbar a nossa vida. Ele faz de tudo para nos atrapalhar. Ele faz de tudo para nos tirar da presença de Deus. Ele faz de tudo para que eu e você não venhamos a exercer com eficácia, com amor, com misericórdia, com graça, o ministério que Deus colocou na sua mão, o seu coração na sua vida. Ele faz de tudo, porque essa é a finalidade do trabalho dele: matar, roubar, destruir sonhos, projetos, objetivos, divisão, uma família e tantas outras coisas que ele vai fazendo. Mas Sansão adormeceu, né? E Dalila então acorda a Sansão e diz: olha, os filisteus, que eram inimigos, né, mortais lá daquela época, estão aí, estão vindo guerrear, não sei o quê. Ele vai, se levanta, tal, como fazia todas as outras vezes, né? Como fazia todas as outras vezes. Por quê? Porque as lutas, elas sempre continuam. Você dorme, quando você acorda, é outro dia. Por isso que Jesus disse, né? A cada dia basta o seu mal. Está escrito. Todo dia é uma luta nova. A luta continua, a luta se renova, a luta aumenta, a luta isso, a luta aquilo. Então, ele dormiu. Quando ele acordou,
E ela falou, os filisteus, ele logo pensou, é como das outras vezes. Sempre tem problema, sempre tem dificuldade, sempre tem, né? Que é o que nós enfrentamos todo dia. Enfrentamos todo dia. E ele pensou, como das outras vezes, vou fazer de novo. Vou lá, vou encarar esse pessoal, vou arrebentar com todos eles, né? E quando ele foi, ele percebeu que Deus já havia se retirado dele. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. A Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós, contra vós, com grande ira, sabendo que o seu fim está próximo. Então, quando o diabo, ele tira você do rebanho, quando ele tira você e coloca você sozinho, coloca você sozinha, então é a hora do lobo feroz atacar. É a hora do inimigo vir e pegar a sua presa. E nessa hora, muitas das vezes, a pessoa ainda pensa que está com Deus. Pensa que Deus está no seu coração. Mas eu queria dizer para você e para mim, que olha, um dos piores enganos que ainda existem, dentro do nosso meio, dentro da nossa própria vida, é o Deus Espírito, é o Deus Espírito, e o Deus formado pela nossa consciência humana. É diferente, entende? É diferente. Você crer em Deus, você viver com Deus, é diferente. Porque tem pessoas que você pergunta, você é crente? Sou. Você tem Jesus no seu coração? Tenho. Mas quando você vai ver a realidade da vida daquela pessoa, você percebe claramente que Jesus não está mais ali. Não está mais ali. O próprio apóstolo, ele disse, aquele que diz que é de Jesus, o quê? Tem que andar como ele andou. Então, se uma pessoa, ela tem Jesus, se uma pessoa tem o Jesus Espírito na sua vida, não é só na mente, não é só no conjunto de conhecimento, de regras e tantas outras coisas, é diferente. É diferente. É tão diferente que nos dá o poder e autoridade para nós lutarmos e sairmos vencedores. Então o inimigo, ele nos conhece, ele sabe aonde vai nos atacar, mas ele sabe também que nós estamos nos preparando para a luta. Que nós estamos nos preparando para a luta. Que nós estamos fazendo tudo aquilo que é o nosso alcance. Pode não ser o suficiente, mas é o que nós temos. E Deus vê o nosso esforço. Deus aceita aquilo que nós somos. E não nos despreza. De maneira nenhuma lançarei fora. Então, nas nossas fraquezas, Deus o que nos fortalece. O apóstolo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Porque esse tem que ser, né, a minha luta. A minha luta. Então, a minha luta, a sua luta, ela não vai passar, ela não vai acabar. Enquanto você viver, vai ser uma vida de luta, luta e muita luta. A diferença sempre vai ser o quê? Ou eu vou lutar com Deus, ou eu vou lutar sem Deus. Sansão viveu a vida toda lutando com Deus, e por conta disso ele foi vitorioso. A única vez que ele saiu para lutar sem Deus, o que aconteceu? Ele fracassou. Ele fracassou. Por quê? Porque ele achou que estava com Deus. Ele achou. Mas Deus já tinha saído daqui, ó. Vamos ficar de pé. Os problemas, as dificuldades, vão tirando as nossas forças, né? Vão tirando as nossas forças, vão batendo na nossa fé, vão trabalhando contrariamente contra a nossa vida. E nós precisamos aprender que elas não vão desaparecer. Elas não vão desaparecer. Então nós precisamos aprender o quê? A guerrear. Como nós cantamos aqui, você não pode parar. A sua bênção ainda não chegou. E o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai desistir? Aí é que você não recebe mesmo. E quando você para, quando você desiste, você deixa um campo aberto para o inimigo trabalhar contra a sua vida. Então você tem que estar armado, armada, com todas as armas em Cristo Jesus, que são poderosas para quebrar o quê? As fortalezas do inimigo. Trabalhar nos seus pontos fracos. Trabalhar onde você tem consciência de que é aquilo ali que não permite você dar andamento no seu ministério. De ser usada pelo Senhor. Para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então, quando você receber qualquer tipo de sedução, da onde vier, por quem vier, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar olhando para Ele, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então feche seus olhos. Se eu perguntasse para mim e para você, como está hoje o meu coração, como está o seu coração, com relação à presença de Deus? Porque é muito fácil Deus estar aqui. Na mente, é muito fácil. Você pergunta a qualquer pessoa que nem conhece o Evangelho, que nunca entrou numa igreja, você acredita em Deus? Ele diz que acredita, está aqui, ó. Mas aqui é diferente. Aqui é quem já teve uma experiência real com Ele. Aqui, mesmo você não tenha chegado à estatura de apóstolo Paulo, você pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Aleluia.
Você pode dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você olha para a sua vida, você olha para quem você foi, você olha para onde você está, e você diz, eu sou obrigado a reconhecer que Deus existe, que Jesus está na minha vida, porque foi Ele que trabalhou, foi Ele que fez eu chegar até aqui. Aleluia. Como você está enfrentando as suas lutas hoje? As Dalilas da vida vão chegar e vão te acordar e vão dizer, seus inimigos estão aí, vindo te bater a sua porta, e aí? E você vai se levantar como Sansão para lutar contra eles? E quando você sair para lutar, você vai perceber que você está sozinho, sozinha? Porque Deus já se retirou de você? Não faça isso. Porque tem pelejas que você pula como se você estivesse pulando um tijolinho. Mas tem pelejas que são para a morte. Tem pelejas que são para a autodestruição. E aí você precisa mais do que nunca da presença de Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, o espírito de engano anda, Senhor, livremente nesse mundo. E muitas das vezes, Senhor, ele tenta contra as nossas vidas. Procurando de todas as formas, Senhor, nos seduzir. Apresentando, Senhor, coisas que nós gostamos, facilidades, coisas que são aprazíveis, Senhor, aos nossos olhos. Coisas que humanamente nós já temos a tendência natural a gostar, a aceitar, a querer, a receber. E é ali que ele trabalha. E ali são as nossas maiores lutas. Ali são as nossas maiores batalhas. E sempre, de alguma forma, Senhor, conseguimos nos desvencilhar. Conseguimos vitórias. A luta não acaba, mas também não nos derrota completamente. Nós continuamos seguindo em frente. Por quê? Porque a Tua presença nos renova, a Tua presença nos fortifica, a Tua presença nos encoraja, a Tua presença. Moisés disse isso, Moisés percebeu. Senhor, se Tu não for conosco, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Aleluia. Aleluia. Então, Senhor, não permita, não retires do Teu Espírito, não saia do nosso coração. Faça renascer, faça reacender, faça voltar aquele desejo, aquela vontade de Te servir, de Te seguir, corpo, alma e espírito, está subordinado, submisso, submissa à Tua vontade. Quero voltar ao princípio de tudo, rever meus conceitos, meus valores, e voltar para a Tua palavra. Romper com as armadilhas, com as ciladas do inimigo, montadas para me tirar da Tua presença, para me afastar do teu serviço,
para apagar o ministério que tu colocaste no meu coração, para trabalhar, Senhor, pelo teu reino. Ah, Senhor, faz tudo de novo. Assim como o vaso na mão do oleiro, se está quebrado, faz outro novo. Se está com defeito, conserta, Senhor. Queremos ser vasos de honra na casa do Senhor e enfrentar as nossas lutas e as nossas batalhas e saber que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. Aleluia! 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 Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos enfrentar, nós vamos lá lutar. É para lutar? Vamos lutar. É para enfrentar? Vamos enfrentar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! O gatinho sem Deus continua gatinho, mas o gatinho com Deus é um leão, uma leoa. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Porque quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos fortalece é Ele. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que muda os dias, os tempos e toda e qualquer situação. Então, você vai ser acordado, meu irmão. Você vai ser acordada, minha irmã, para as lutas. O inimigo está vindo, o inimigo é feroz, o inimigo é grande, o inimigo é tremendo, o inimigo vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. Mas ele pode vir do jeito que for, que é maior o que está na tua vida. Aleluia! Aleluia! E quando você se levantar e for enfrentar a sua batalha, a primeira coisa que o inimigo vai procurar é se ele está em você. Ricalamalaias. Aleluia. Aleluia. E se ele vê que Deus está em você, se o inimigo vê que Deus está em você, ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai procurar outro para perturbar, para fazer a sua obra maligna. Aleluia. Porque a diferença da nossa luta não é a luta, é a presença ou não de Deus na sua, na minha e na nossa vida. Pense nisso, viva isso e transforme a sua vida de glória em glória. E você não vai se arrepender. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Irmã, pode sentar um pouquinho. Você que está nos acompanhando, nos dando o prazer e o privilégio, né, de acompanhar esse culto. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? E todas as vezes que você acordar e sair para a sua batalha, para ir para as suas guerras, para as suas lutas, que Deus nunca te abandone. Que Deus esteja sempre com você. Amém? Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a paz do Senhor.